Olá, nono ano, e mais uma aula de hoje do capítulo 3. A gente vai ver o conteúdo, nós iremos ver o conteúdo de orações subordinadas adjetivas. A gente já viu as substantivas, as predicativas e agora as adjetivas. Um assunto contínuo, porém acreditamos que adentramos a ele com bem claro, de maneira clara, com vários exemplos. As atividades complementares desse assunto é um texto que tem esse assunto da página 118 até a página 123 e o assunto vocês podem acompanhar da página 124 até a página 129. Eu aguardo essas atividades de vocês, certo? Para que a gente possa acompanhar e fazer as correções necessárias, tá bom? Então, as orações subordinadas adjetivas. Nesse esquema, as orações subordinadas adjetivas, elas ligam-se à oração principal através dos pronomes relativos. Os pronomes relativos são aqueles que fazem relações a algo que já foi dito. As adjetivas também têm função sintática no período composto, de adjunto a adnominal, que vai fazer referência ao nome do qual se está se falando. Podem ser classificadas como adjetivas restritivas ou adjetivas explicativas. Nesse esquema, vocês podem ver aí que tem frases, estudantes que se dedicam alcançam seus objetivos. Apenas os estudantes que se dedicam alcançam seus objetivos, os que não se dedicam não alcançam. Então, não se separa a oração principal por pontuação. Indica uma característica, se refere apenas àquele ser ou ao antecedente dele e diferenciando os outros. Então, ela tem essas duas divisões, as orações subordinadas adjetivas. Do outro lado, tem o exemplo com os adjuntos adnominais que falam: estudantes se dedicam, alcançam seus objetivos. Dedica-se ao estudante é a característica própria dos estudantes. Todos fazem isso e, por isso, alcançam seus objetivos. Então, nas adjetivas explicativas, separam-se da oração principal por pontuação, geralmente por vírgulas. Indicam característica que já é própria do ser ou generalizam o antecedente. Então, na restritiva, não se separa da oração principal por pontuação. Porém, nas explicativas, separa-se da oração principal por pontuação, geralmente por vírgulas. Então, as orações subordinadas, ressaltando, as adjetivas são divididas em duas. Explicativas, possuem vírgula, possuem um caráter semântico generalizador, assemelham-se a um aposto explicativo, podem ser removidas sem grandes problemas semânticos, porém, as restritivas não possuem vírgula, possuem um caráter semântico especificador e não podem ser removidas da oração sem causar problemas semânticos. As orações subordinadas adjetivas, você já estudou que existem orações que exercem funções sintáticas em outras orações e por isso mesmo são chamadas de orações subordinadas. As orações em que as subordinadas exercem função são chamadas de orações principais. Nesta aula, iremos continuar o estudo das orações subordinadas, porém vamos analisar as adjetivas. As orações adjetivas. Leia o verso a seguir extraído do poema Estas Mãos, da poeta goiana Cora Coralina. Após a leitura, atente dos versos dessa poetisa, aponte qual é a principal palavra desses versos. Então, vamos acompanhar aqui nesse poema. Estas mãos. Olha para estas mãos de mulher roceira, esforçadas, mãos cavalqueiras, pesadas de falanges curtas, sem trato e sem carinho, ossudas e grosseiras, mãos que jamais calçaram luvas, mãos que varreram e cozinharam, lavaram e estenderam roupas nos varais, pouparam e remendaram, mãos domésticas e remedonas. Mãos de semeador, afeitas à sementia do trabalho. Minhas mãos, raízes, procura a terra, semeando sempre, jamais para elas. Os júbilos da colheita, mãos tenazes e obtusas, feridas na remoção de pedras e tropeços, quebrando as arestas da vida. Então, o poema fala de quê?
fala de, tem a figura, né, aí um texto verbal e não verbal. Mãos. O substantivo mãos é a principal palavra do texto. E você pode observar que como a poeta constrói seu poema, colocando ao lado do substantivo mãos vários adjetivos e locuções adjetivas. Esses adjetivos são características. Mãos que varreram e cozinharam, mãos de semeador, minhas mãos raízes, mãos tenazes e obtusas, mãos que jamais calçaram luvas. Então vejam, quanta contextualização para o critério da palavra mão, que passa a ser substantivo e que está dentro das orações subordinadas adjetivo. Adjetivo no sentido de qualificar algo que está se falando. Neste poema de Cora Coralina, o substantivo é mãos. E olha a quantidade de adjetivos e locuções adjetivas que caracterizam esse substantivo. As formas das orações subordinadas adjetivas. As orações adjetivas podem se apresentar sobre a forma desenvolvida ou reduzida. Compare esses dois períodos. Ela contava histórias que arrepiavam os mais corajosos. Que arrepiavam os mais corajosos é a oração subordinada restritiva. No outro exemplo, ele contava histórias de arrepiar os mais corajosos. Oração subordinada adjetiva restritiva reduzida no infinitivo. A oração subordinada, recapitulando, adjetiva, ela tem função de explicativa, explicar e ampliar o sentido de um termo. Exemplo, a China é um país do continente asiático, tem mais de 1 bilhão de habitantes. E restritiva, restringir e especificar o sentido de um termo. Ontem só não consegui falar com meu irmão que mora em Portugal. Então, essas orações subordinadas, a subordinação é uma dependência, né, da oração, do termo da oração, que uma depende da outra. A adjetiva é que ela vai vir na finalidade de classificar o substantivo. A oração subordinada adjetiva, recapitulando, ela pode ser explicativa e restritiva. E para aí tem as restrições de cada uma. Então, obrigada. Aguardo as atividades de vocês, que está logo no início do slide. Qualquer dúvida podem tirar e até a próxima videoaula. Um abraço.